Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, então, né? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a transferência e a transparência no contexto da psicoterapia de grupo, né? E como que ela funciona em termos teóricos, né? Lembrando que a gente vai trabalhar ainda com base no texto do Vallon, né? Do livro dele sobre psicoterapia de grupo, mas a gente vai abordar aqui algumas questões em relação a esse processo transferencial, que ele acontece, é necessário e é esperado em qualquer processo psicoterapêutico, né? E ele trabalha, então, com uma perspectiva, ele defende uma ideia de que o terapeuta ele deve ter uma posição também transparente dentro da psicoterapia de grupo. Então, eu vou lançar aqui algumas questões, alguns dos aspectos que ele traz para a gente e outros que a gente vai tentar argumentar, tentar pensar como é que esse processo de transparência acontece na psicoterapia de grupo, se realmente é uma coisa que é válida, né? Então, aqui é uma perspectiva que ele traz pra gente, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente entender, né, de maneira bem genérica, é claro, o que é a transferência. Então, transferência de modo genérico, né, elas são atitudes que o cliente, o paciente, enfim, né, a pessoa que nós estamos trabalhando, lidando, né, ela tem para com a figura do terapeuta, né, baseado em comportamentos, experiências anteriores com outras figuras importantes na vida do cliente, do paciente, tá? Então, a transferência vamos falar aqui, usar alguns termos bem aleatórios dentro da psicologia, tá? Então, não vou ser tão rígida conceitualmente, mas é uma espécie de repertório. Então, são as experiências que a gente vive e como a gente lida com essas experiências, de uma certa forma a gente deposita, a gente enxerga, a gente atualiza essas experiências no processo terapêutico, na relação com o terapeuta. Na psicoterapia cognitivo-comportamental, o nome que se dá a esse processo transferencial é esquema, mas em termos de configuração de laços, ele se dá da mesma forma, tá? Então, diversas abordagens conceituam essa questão da transferência, cada um com sua perspectiva, mas basicamente ela é um pilar do processo terapêutico. Se você não cria essa relação de vínculo, não cria essa relação de confiança, você não consegue estabelecer, então, um processo com o terapeuta, tá? Bom, então, dentro do processo terapêutico, a gente entende que a transferência ela é um dos pilares, né? Se a gente não entende, né, se a gente não estabelece essa relação de confiança, né, de compromisso na psicoterapia, seja individual ou de grupo, fica mais difícil você, então, dar continuidade a esse processo, já que a psicoterapia é um processo relativamente extenso, né, quando comparado a outros tipos de tratamento do campo da saúde, né. E, por outro lado, né, a gente entende aqui que a transferência ela é um processo que envolve tanto o crescimento, ou seja, a partir do momento que você cria essa relação com o seu cliente, com o seu paciente, com os membros do grupo, você tende então a estabelecer essas relações e aí a terapia, né, e o processo terapêutico ele tende a ganhar mais complexidade e favorecer então o crescimento e o desenvolvimento da pessoa, né, que está no processo terapêutico. Por outro lado, a transferência ela pode trazer alguns obstáculos, justamente por conta desse depósito e desse repertório de informações e repertório de situações que a pessoa traz anteriormente. Tá? Bom, então, qual é o papel da transferência dentro da psicoterapia de grupo? Né? A primeira coisa que a gente tem que entender, e parece uma coisa até meio lógica, né? É que a transferência dentro da psicoterapia de grupo, né? Uma coisa, e eu com a minha habilidade de manter a régua, né? Então,
independente do processo terapêutico, e existem estudos, eu vou até colocar alguns artigos para vocês lerem, né? Argumentando que a psicoterapia de grupo ela tem tanta eficácia, ou seja, ela tem tanta eficácia e eficiência, ou seja, ela tem tanto méritos no processo terapêutico quanto a terapia individual, né? E o que a gente já sabe é que existe sim, né, um processo terapêutico dentro da um processo transferencial, perdão, dentro da terapia de grupo, até porque ela é uma das bases do processo terapêutico e é o pilar para a gente estabelecer essas relações, né? Outra coisa também que é importante a gente entender é que a transferência ela é necessária dentro da terapia de grupo e que a gente tem diferentes atores envolvidos nesse processo. Então, como a gente meio que já comentou em outras aulas, a gente tem uma relação que é multifatorial, multidimensional, com múltiplos atores envolvidos. Então, você tem a transferência que os membros do grupo possuem com o terapeuta e você tem as transferências que os membros do grupo possuem entre eles mesmos. Então, são várias relações transferenciais que existem dentro do grupo e é por isso que a gente precisa estar atento a esses processos, tá? Outra coisa também que é importante a gente entender é que a gente não deve ignorar a transferência, ou seja, a gente não deve desconsiderá-la dentro do processo de trabalho. Também a gente não deve somente focar nela, né? Então a gente tem que usar a transferência ao nosso favor, né, em qualquer processo terapêutico ou psicológico, mas no processo terapêutico de grupo, a gente tem que estar atento a esses múltiplos atores e também a esses múltiplos relações, né? Focar no planejamento, focar nas atividades e também focar na transferência como um instrumento necessário ao trabalho, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, como eu comentei, que no trabalho, como diria, né, o Moreno, na terapia bipessoal, né, que é essa terapia que se você faz individualizada, né, psicologia clínica tradicional, você tem essas relações que são estabelecidas entre você e o seu cliente, o seu paciente. Então, é apenas um sujeito, né? Pensando no caso de um adulto, é apenas um sujeito que a gente precisa lidar com esses conteúdos. E na terapia de grupo a gente tem várias pessoas e essas várias pessoas incluem vários processos de distorções. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse processo. Como eu comentei, cada pessoa ela vai ter um ponto, um tipo de relação transferencial com o terapeuta e cada pessoa também vai ter um tipo de relação transferencial entre os próprios membros do grupo. E isso é uma coisa dinâmica. Uma coisa também que parece meio óbvia, né? Mas isso muitas vezes é um erro. Um erro não, mas uma falta de experiência quando a gente trabalha dentro da terapia de grupo, é que a gente tende a achar muitas vezes que a terapia que as relações que a gente tem com o cliente tendem a ser tudo relações transferenciais, né? Que as atitudes que os nossos clientes têm, sejam elas positivas ou negativas, são todas atitudes baseadas na transferência. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de, talvez até um exercício de humildade como terapeutas, que às vezes essas relações e essas impressões e atitudes são realidades. Às vezes a pessoa tem um carinho genuíno pelo terapeuta, às vezes a pessoa tem uma antipatia genuína pelo terapeuta, e isso muitas vezes não são processos transferenciais no sentido de ser uma atualização de uma vivência ou de uma impressão de uma experiência anterior, mas realmente uma base para uma construção de uma relação presente, que é a relação entre cliente, paciente e terapeuta, tá? Então, cuidado com isso. Bom, pensando então qual é o papel da transferência dentro da terapia de grupo. Bom, primeira coisa é que a terapia de grupo
ela tem como um dos fatores mais importantes, né, esse fator do relacionamento como uma pedra fundamental no processo de cura, né? Vamos botar uma cura aqui entre aspas, mas nesse processo de melhora, de ganho de qualidade de vida e qualidade em termos de saúde mental, né? Então, algumas orientações, né? A gente já discutimos alguns autores como José Bleger, que trabalha com essa ideia de uma perspectiva mais de saúde, né? E não tanto das questões psicopatológicas. Olha quem apareceu aqui, a estagiária chegou. Dá um oi, estagiária. Você sempre aparece no meio da aula, pronto. Fica aqui, tá? Então, esse processo, geralmente quando a gente trabalha em psicoterapia individual, tende-se a pensar nessas relações como relações mais psicopatológicas, né? De que o processo terapêutico individual, ele foca no aspecto psicopatológico. E no caso do grupo, né, ele tende a pensar nas questões relacionais, né, de como a gente constrói os processos relacionais, a gente constrói as nossas colocações diante de diversos grupos que somos inseridos e por isso que isso é uma orientação, não quer dizer que é o certo ou errado, ou que deve ser o modelo que deve ser adotado por cada um de vocês, mas é por isso que geralmente a gente pensa que na terapia de grupo o nosso foco como terapeutas, como psicólogos, é muito mais a questão da qualidade de vida, de ganhos em termos de saúde mental diante das adversidades, né, que as pessoas podem ter nos diferentes grupos que ela convive, do que necessariamente na questão de uma cura de um processo psicopatológico. Tá? Bom, uma coisa também que a gente nós já comentamos, né, é que a psicoterapia, em psicoterapia de grupo, a gente deve sim trabalhar com a transferência a nosso favor e deve trabalhar com a transferência nesses processos. A nossa estagiária está cheirando tudo aqui. Deve levar em consideração a transferência nos processos de trabalho, né? E como a gente já falou também, né? Eu diria até que é errada essa visão aqui, né? Na realidade, não temos dois direcionamentos, a gente tem vários direcionamentos, né? Então, a gente tem essa transferência que o membro do grupo, né? Que os membros do grupo dirigem ao terapeuta, e nós temos também a transferência que os membros do grupo dirigem a outros membros, né? E a gente vai ter também o outro ponto, né? O ponto em que a transferência é feita do terapeuta para os membros do grupo e para cada um dos membros do grupo, né? A gente também tem que considerar, principalmente quando a gente está num trabalho em que vocês estão adentrando um grupo que já era formado, um grupo que já existia, e você é o elemento, muitas vezes, diferenciado, o elemento que diferencia dessa margem. Uma das coisas que geralmente eu recomendo no trabalho terapêutico de grupo é uma prática, não quer dizer também que é um certo ou errado, que é o modelo que deve ser adotado por cada um de vocês, a questão de fazer atividades, principalmente atividades dinâmicas de grupo nesse caso, né? Mas fazer atividades principalmente no começo do grupo, que é esse começo que a gente tende a criar relacionamento, a gente tende a criar vínculo, fazer atividades em que você possa se incluir nas atividades, né? Em que você tanto possa coordenar, né? Dando exemplo, sendo um orientador da atividade, né? Da dinâmica, mas também é interessante que seja uma atividade que você possa se incluir, né? Então, há diversas dinâmicas de grupo em que muitas vezes a dinâmica parte do terapeuta, né? Então, por exemplo, uma dinâmica que é bem conhecida, né? É bem popular, vocês já devem ter ouvido falar. E é uma dinâmica que eu particularmente acho bem legal para começo de trabalho, né? Para primeiras atividades de apresentação. Claro que
Ela não é uma dinâmica recomendada para crianças pequenas, por causa da questão do domínio da linguagem, que é a dinâmica da teia de aranha, né? Que é basicamente você pegar um novelo, né? Um barbante, um novelo de lã, enfim, um tricô. A pessoa... então, você senta em um círculo, de preferência, né? Em um círculo, coloca todos os membros, todos os participantes do grupo dentro desse círculo e você, então, cria algumas regrinhas para que a pessoa segure um pedaço desse barbante, fale algumas coisas de você mesmo e jogue esse barbante para uma outra pessoa, né? E aí você vai fazendo essa dinâmica, esse processo até terminar, até todo mundo ter dito, ter falado a partir dessa regra que você estabeleceu no começo, e aí você cria uma grande teia colorida dentro desse grupo e você pode tirar até algumas outras orientações, a importância da relação grupal, tem pessoas que às vezes colocam bexigas em cima da teia e faz uma brincadeira, ou desmontam a teia, né? Cada um solta um pedaço da teia do fio e percebe como essa teia ela não se estabelece sem a participação de todos, mas geralmente é uma dinâmica bem legal para você começar o trabalho, porque é uma dinâmica que você pode começar falando, fala seu nome, né, qual é a sua idade, o que você gosta de fazer, se você tem filhos ou não tem filhos. Então, você pode criar pequenas regrinhas, né? Ou o que você busca aqui nesse grupo, conta um pouquinho da sua história, enfim, você dá algumas pequenas perguntas, né? Faz algumas pequenas perguntas. E o que é mais legal é que geralmente eu indico essa dinâmica para uma das primeiras. Geralmente eu uso muito essa dinâmica quando eu faço atividade de grupo inicialmente, porque a primeira pessoa que fala sou eu, né? Então eu me apresento muitas vezes usando a dinâmica, usando como sendo o primeiro fio. Primeiro para você criar esse senso de vínculo com o grupo, né? E também orientar o grupo, indicar ao grupo que você também é um sujeito que faz parte daquele grupo, né? Seja você começando o grupo, né, junto com os membros, seja você propondo um grupo novo na instituição, no local que vocês atuam, e começando a coleta desses participantes, ou seja, você substituindo, né, e sendo inserido num grupo que já existe, tá? E também é uma dinâmica que eu geralmente gosto bastante e eu utilizo muito essa prática de participar das dinâmicas, né, dentro do possível. Tem dinâmicas que vocês não podem ser agentes da dinâmica, porque vocês têm que ficar do lado de fora observando a organização, observando os comportamentos para poder fazer as intervenções, segundo aquele modelo que eu já indiquei para vocês, um dos modelos que a gente faz de planejamento de psicoterapia de grupo. Mas tem outras dinâmicas que isso é muito fácil de você ser inserido dentro do grupo, e isso vai ser um ponto que a gente vai falar sobre a transferência e a transparência, que é a discussão também da nossa aula de hoje, né, do nosso conteúdo de hoje, tá? Outra coisa também importante é a questão de vocês analisarem, né, a distribuição espacial, né? Então, muitas vezes, quando a gente está falando sobre terapia de grupo, pode ser necessário você longe do paciente, não, aqui é longe do terapeuta, tá? Aqui tá errado, desculpa. Então, aqui a palavrinha certa é terapeuta. Então, uma coisa também que é interessante vocês perceberem é como é que é essa distribuição física do grupo, né? E estarem atentos, principalmente essas pessoas que tendem a sentar longe de você como terapeuta, se é uma questão de frequência, se é uma questão de distribuição do espaço físico, né? Então, como eu já comentei em outros momentos, né? A gente sempre tem que estar atento aos diferentes dados que o grupo nos fornece ao longo das intervenções, tá? Então, fique bastante atentos a isso. A gente tem que ter um pouco de cuidado nas nossas colocações, né? Porque muitas vezes o nosso
a nossa fala, ela pode ter um peso maior para o momento que a gente se coloca no grupo, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ter um pouco de cuidado nas nossas manifestações. Com a experiência, a gente vai ficando um pouco mais habilidosos nesse processo de colocação e cada um também vai descobrindo o seu jeito de se posicionar nesse movimento, nesse processo. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa questão do peso que a gente coloca nas palavras, né? E que essas palavras muitas vezes vão ser palavras que vão ser absorvidas, né, de maneira muito mais intensa pelos os membros do grupo do que se fosse dito por uma outra pessoa que não fosse o terapeuta. Então, não é uma coisa para a gente se desesperar, mas é uma coisa para a gente estar atento no nosso processo de trabalho, tá? Geralmente, isso aqui é muito comum, principalmente pela minha experiência em trabalho com grupos em saúde pública, né? Mas é bem interessante você sempre trabalhar com perguntas simples, né? Então, sempre faça perguntas simples, sempre façam perguntas não tão complexas, né? Porque o interessante também da terapia de grupo é o quanto o grupo ele se diversifica, o quanto eles interagem entre si, né? Então, isso é uma coisa que é bem interessante da gente pensar, né? Muitas vezes nós somos, por algumas orientações, como o próprio grupos operativos do Pichon Rivière, muitas vezes nós somos apenas os disparadores de alguns questionamentos, né? E muitas vezes você entra lá como coadjuvante, apenas como um organizador, como mediador, acho que é uma boa palavra, como mediador desses processos. E o próprio grupo ele vai se ajustando e muitas vezes até ampliando essas perguntas, né? Se aprofundando nesses questionamentos, tá? A questão de temas tabus muitas vezes vai acontecer nos grupos, nem todo grupo isso vai ser um processo, como a gente falou, vai depender dos objetivos. Se você está lá para fazer um grupo que tem como objetivo principal uma coisa muito mais cachorro espirrou, muito mais psicoeducacional, então você vai ter uma certa tendência a não ter tantas situações assim, mas vai depender do perfil do grupo, né? Então, sempre trabalho com um pouco mais de delicadeza, né? Sempre observe a opinião que o grupo tem em relação a determinadas temáticas, né? E, novamente, como eu já comentei em outros momentos da aula, eu recomendo, pelo menos na minha experiência, de você não necessariamente colocar temas muito complexos ou muito delicados no começo do trabalho de grupo, né? Porque você está criando um vínculo, a transferência, esses processos de a pessoa dar importância para o grupo, dar peso para o grupo. Então, muitas vezes, alguns temas mais complexos causam um certo estranhamento e um certo desconforto, tá? Então, cuidado com esses processos. A gente também já falou isso quando a gente vai discutir a questão do que acontece dentro do grupo. Então, muitas vezes a gente vai ter comportamentos em que as pessoas tendem a ter uma dependência do grupo e do terapeuta. Então, a gente cria esse senso de dependência e desamparo, né? E, por outro lado, você pode ter situações em que as pessoas vivem o oposto, né? Um senso de desafio, de rebeldia. Isso vai depender de cada membro do grupo, qual é o perfil do grupo, qual é o momento que vocês estão com o grupo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre estágios formativos, tem esses processos, tá? Bom, a gente tem aqui algumas recomendações, né, relacionado ao papel do terapeuta líder, o papel desse terapeuta mais proativo, né? Como eu já comentei com vocês, nem sempre o terapeuta, né, de grupo ele vai ser aquele terapeuta líder, aquele terapeuta protagonista. E isso não necessariamente é o perfil que vocês querem seguir.
Vocês podem ser um terapeuta mais distante, mais objetivo, né? Entre aspas, frio. Aqui são os termos que o Yalom traz no texto dele, tá? Então, cada um vai trabalhar com o perfil que lhe convém, que lhe cabe, né? E eu acho que isso é uma coisa importante, pelo menos não é uma coisa teórica, técnica que eu vou dizer aqui, mas é muito mais vamos falar entre aspas, um conselho. Mas respeitar o seu estilo, eu acho que é uma coisa que é muito importante, até para você evitar falsear algumas emoções. Então, a primeira coisa que a gente sempre diz em terapia de grupo, ou até mesmo processo terapêutico individual, né? Não minta, não haja como aquilo que você não é. Você é um técnico, você é um profissional, primeiramente, né? Então, a gente não precisa passar por todas as experiências para a gente ter habilidades técnicas para trabalhar com diferentes experiências das questões humanas. Tá? Então, você não precisa ser um psicoterapeuta de grupo extremamente divertido, espontâneo, proativo, porque você acredita que esse é o perfil que tem que ser o psicoterapeuta de grupo. Você pode ser um terapeuta mais objetivo, mais reflexivo, mais engajado, enfim. Cada um tem o seu perfil e o que eu recomendo, né, é que vocês não mintam, né? Não finjam ser algo que vocês não são. Não criem um personagem. Isso que eu acho que a palavra que eu estava tentando procurar é não criem um personagem dentro da psicoterapia de grupo, né? E na individual eu recomendo também a mesma coisa, mas enfim, né? Não é aula sobre isso. Mas dentro da psicoterapia de grupo, eu acho que isso é até um pouco mais complicado, né? Porque a terapia de grupo ela se assemelha realmente a um trabalho de palco. Você tem diferentes pessoas ali. Então, e também você não precisa, como terapeuta de grupo, adotar técnicas que você não gosta, você não concorda, você não tem habilidades. Então, por exemplo, se você é um terapeuta de grupo que não está acostumado, não tende a usar a técnica do roleplay, né, da troca de papéis, que é da psicodrama, de fazer encenações, de fazer teatros, como a gente viu lá naquele videozinho que eu acho muito legal do curtazinho do Toy Story, né, de fazer um psicodrama, você não precisa adotar esse tipo de técnicas, né? Se é uma técnica que você não domina, que principalmente não é nenhuma questão de dominar, porque a gente pode estudar e aprender as técnicas, mas principalmente aquela técnica que você não se sente confortável, né? Então, você não precisa você não precisa fazer um papel, né? Porque você vai trabalhar com psicoterapia de grupo. Então, você pode ter o seu perfil, é claro, trabalhar sempre com a ética e trabalhar sempre com a técnica, trabalhar sempre com fundamentação teórica. O cachorro espiou de novo. Mas respeitando também esses estilos mais pessoais, né? Então, aqui a gente tem o levantamento de alguns talvez, 5 principais ou 5 ideias, né, para a gente refletir sobre o papel do terapeuta mais líder, mais coordenador, mais proativo, né? Eu diria até que independente do terapeuta ser proativo e líder, né? Eu acho que uma das primeiras coisas é o terapeuta ser aquele cara que consegue, aquela pessoa que consegue conter um pouco a ansiedade do grupo, conter um pouco as emoções, né? Ser aquele sujeito que de uma certa forma traz algum senso de tranquilidade, algum senso de estabilidade, né? Então, uma coisa que é muito comum em teóricos de psicoterapia de grupo é a ideia de que o grupo ele é uma vivência muitas vezes, o grupo terapêutico, né? Ele é uma vivência muitas vezes de um senso de estabilidade na vida da pessoa, né? A depender do tipo de grupo que vocês vão trabalhar, em situações e instituições que vocês vão trabalhar, a pessoa que está ali no grupo, ela tem uma vida bem complicada, né? Ela passa por situações de desrespeito e violência em diferentes momentos da sua vida, seja no ambiente doméstico, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. E muitas vezes o grupo é um dos poucos espaços, ou talvez um único espaço,
que a pessoa tem de ter uma estabilidade mínima emocional. Então, uma coisa que o terapeuta tem que tentar ser não é ser um super-herói, não é ser um super-terapeuta, não é que ele não pode ser um super-humano, nada disso, né? Mas ali naquele momento do trabalho de grupo, ele tentar ser essa figura de tranquilidade, né? Uma coisa também que é importante dentro do processo terapêutico é que o terapeuta seja essa figura de apoio, de aceitação, de busca de autonomia, né? Que de uma certa forma, novamente, né? Trabalhe com o processo de aceitação e tranquilidade dos processos emocionais, né? Então, o terapeuta ele vai ser muitas vezes essa figura que vai tentar trabalhar com esses aspectos emocionais que o grupo vai ter, tá? Outra coisa também que o terapeuta, a gente já comentou isso em outras aulas de planejamento, né, de organização do grupo, ele vai ser, então, responsável por estabelecer objetivos apropriados, que possam ser, né, dentro do possível, estabelecidos e concretizados no período de tempo que vocês têm, né? Lembrando que, né, a gente já falou de grupos homogêneos, heterogêneos, grupos de tempo limitado, tempo ilimitado, né? Então, sempre pense nesse processo de planejamento como um processo importante, pelo menos é uma coisa que eu sempre reforço com vocês, né? Coloco para vocês de que o terapeuta de grupo ele é um terapeuta que precisa trabalhar com planejamento, né? E sempre traçar objetivos mínimos, objetivos gerais do trabalho do grupo e, consequentemente, estabelecer objetivos próprios para cada pessoa do grupo, né? Outra coisa também é que o terapeuta ele vai ser esse responsável pela moderação do ritmo, né? De adequação de técnicas, da questão da autorrevelação, que o grupo ele não atropele demais as emoções, não atropele demais o processo de cada pessoa, forçando, né, ou expondo, que isso é uma coisa que era muito comum há 10, 20 anos atrás, né? E que muitas vezes ainda no Brasil a gente tem uma cultura de terapia de grupo ainda bem menor quando comparado a outros países, principalmente os Estados Unidos, né? Que talvez seja um país que adote a psicoterapia de grupo, talvez até um pouco mais, talvez um pouco até mais popular do que a terapia, do que no Brasil, quando comparado, né? Então, no Brasil ainda as pessoas têm um pouco de dificuldade, de preconceito, muitas vezes por enxergar que esse trabalho da terapia de grupo, ele vai ser um trabalho que vai te expor, te ridicularizar, né? A ideia que a gente já comentou várias vezes, da dinâmica ser uma brincadeirinha, que você vai fazer coisas ridículas e vai pagar mico, vai passar por vergonha. E isso não é o objetivo. É claro, a menos que o objetivo da dinâmica e do trabalho seja esse, o que eu acho meio inviável na psicoterapia, né? O objetivo do psicólogo e do terapeuta de grupo não é expor a pessoa nem prejudicar a pessoa, né? É o contrário, é fazer com que a pessoa tenha um ganho de qualidade, tenha um ganho de estar ali, né? Faça sentido ela estar ali, tá? Outra coisa também que é importante no processo é você pensar na finalização do trabalho, né? Qual é o tipo de trabalho que você vai buscar finalizar, né? Como você vai finalizar esse trabalho. Então, a gente já comentou, né, sobre algumas técnicas de finalização tanto das sessões quanto da psicoterapia, né, do grupo como um todo. Então, sempre pense, né, que a terapia de grupo, ela pode ser uma terapia que tenha um fechamento sempre de uma maneira com qualidade, né? Na terapia individual, a gente tem uma tendência, né? Ou seja, a gente enxerga muito essa questão da abertura, né? Deixar em aberto, né? O famoso semana que vem a gente discute isso, vou deixar você refletindo. Não que na terapia de grupo a gente não pode fazer isso,
Mas a terapia de grupo ela tem uma característica diferente, né? Talvez nesse processo, porque ela tende a ser uma terapia mais fechada em sua própria temática, né? Então, mesmo que você deixe temas ou deixe situações a serem discutidas nas próximas intervenções, é sempre interessante você pensar num fechamento das sessões. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa legal. Acho que aqui eu repeti. Bom,